Olá, galerinha do oitavo ano. E aí, vocês que já voltaram para a escola, como é que vocês estão se sentindo? Quem ainda não foi para a escola, espero que esteja acompanhando aí as videoaulas e também para quem voltou, né? Espero que estejam acompanhando tudo certinho. E aí, vocês estão gostando? Espero que vocês estejam gostando e se protegendo, né? Lembrando que a proteção é muito importante, tem que se proteger, certo? Então, hoje eu estou um pouquinho com alergia, um pouquinho atacada, mas eu não posso deixar de gravar nossa aula, né? Aí vocês colaborem aí, entendam. Então vejam só, quem está chegando por aqui, eu sou professora de geografia, meu nome é Isana, certo? Professora de geografia de vocês aqui das videoaulas. A nossa mensagem de hoje eu tenho uma mensagem para vocês, né? Não seja uma vítima das dificuldades, mas sim um exemplo de superação. Então, tem muita gente que gosta de ser sempre vítima, de se vitimizar em tudo que faz. Ah, não vou não por causa disso. Ah, não vou não por causa daquilo. Ah, não sei o que, não sei o que lá. Ah, não seja essa vítima, seja o exemplo de superação, certo? Então, na vida da gente, nós vamos ter muitas e muitas dificuldades, certo? Mas nós devemos pegar as dificuldades e utilizá-las para o nosso bem, certo? E aprender. É com as dificuldades que nós vivemos que nós aprendemos, certo? Então, seja exemplo de superação para seus pais, para seus irmãos, né? Então, seja sempre exemplo. Então, agora é hora de estudar. Então, nossa hora de estudar, nós vamos fazer o quê? Pegar o livro, o caderno, o lápis, a caneta, tudo direitinho para ir, né, acompanhando aí certinho, lembrando de sentar em um local legal, certo? Para acompanhar toda a aula, um local. Não fique deitada, nem deitada aí na cama, viu? Vá assistir a aula certinho, né? Coloca aí seu material, e aí um local bom, ameno, na mesa, né? Sentei na sua cadeirinha e vá acompanhando, porque fica melhor sentadinho do que deitado. Deitado só dá o quê? Sono, certo? Então, nossa aula de hoje, nós estamos começando aí o capítulo 3, aspectos demográficos. Então, falar de população é muito legal, certo? Então, população é o quê? O que é população? O que é esse aspecto demográfico, né? Vamos falar alguns aspectos de população. População é o conjunto de indivíduos que habitam um determinado local, seja uma região, seja um país, certo? Seja uma cidade. E aí, essa é a ideia da aula de hoje, demografia, certo? A população mundial, um exemplo, apresenta como principais características a diversidade e a distribuição desigual na superfície terrestre. Então, o que acontece, né, no mundo todo, essa distribuição desigual? O que é isso, professor? Distribuição desigual é que você não tem uma igualdade nessa distribuição populacional. Então, por exemplo, tem países, né, que vai ter uma quantidade populacional muito maior que outros países. Vai ter algumas regiões dentro de determinados países onde a concentração populacional vai ser maior que outras regiões. Então, essa questão da distribuição populacional. Então, por exemplo, no o nosso Brasil é um país populoso e ele não é povoado totalmente. Então, ele é mal distribuído. A quantidade populacional no nosso Brasil, a maior porcentagem se concentra onde? No litoral. Então, nós temos algumas regiões do nosso país onde a concentração populacional é bem maior. Então, por isso que essa distribuição, né, distribuição do populacional acaba sendo desigual. E aí vocês observam no mapa, certo? Esses pontos mais escuros, esses pontos de azuis mais escuros, significa o quê? Concentração populacional maior. Os pontos mais claros, e assim vai clareando, são os pontos de concentração populacional menor, e a gente percebe que existe realmente uma distribuição desigual da superfície terrestre. Ok? População, crescimento e distribuição. Né? No início do século XIX, o número de habitantes do planeta atingia a marca de 1 milhão de pessoas, 1 bilhão de pessoas. Com a melhora do padrão de vida, as inovações na medicina e na saúde pública, a urbanização, a população mundial
aumentou consideravelmente, atingindo 2 bilhões no final de 1920. Atualmente, ela é superior a 7 bilhões. Né? Segundo projeções, deve chegar a 9 bilhões em 2044, quando a taxa de crescimento deve começar a estabilizar. Então, existe uma previsão para 2044, essa taxa de crescimento populacional, ela conseguir uma estabilização. Né? Então, a gente percebe que ainda avança, né? Vem tendo um crescimento populacional muito grande mesmo, está muito acelerado. E aqui nós temos os países, né? Os países mais populosos em milhões de habitantes do mundo. E aí, em primeiro lugar está a China, segundo lugar a Índia, terceiro lugar Estados Unidos, quarto lugar Indonésia, quinto lugar Brasil, sexto lugar Paquistão, sétimo lugar Nigéria, oitavo Bangladesh, nono Rússia, décimo Japão, certo? Então, nós temos aqui, se eu pergunto para vocês quais são os 2 países mais populosos do mundo, vocês me respondem qual? Quais são eles? China e Índia. Eles dois, né, correspondem aos países mais populosos do mundo. A China é também conhecida como formigueiro humano, por causa da quantidade populacional, é muita gente. Hoje, com todo esse processo de pandemia que estamos vivendo, foi o que aconteceu, né? A China reduziu muito, teve um número muito alto de mortes, né? E aí reduzir um pouco aí essa quantidade populacional. Então, não só a China, como todos os países do mundo, com essa pandemia que estamos vivendo, está acontecendo, sim, uma queda, né, grande na quantidade populacional dos países. Aí, esses dados vai ser tudo mudado depois da pandemia que acontecer, o IBGE, né, que acontecer a pesquisa do IBGE, né, o censo demográfico, nós vamos ver muitas alterações que os países vão sofrer redução populacional. Aqui nós temos o planisfério, população de estados e territórios, então vocês observem aí. Enquanto maior o círculo, mais populoso é esse país. Então, observe aí, os maiores círculos são quem? China e Índia. É a localização da China e da Índia, certo? Então, observe que no mundo todo tem uns círculos maiores, uns médios, uns menores, então aí vocês verificam essa quantidade populacional, né? E verificam também que essa distribuição populacional é de maneira o quê? Irregular, né? Não é homogêneo, é heterogêneo. E aqui nós temos, né, concentração da população das cidades, planisfério da população urbana em maiores aglomerações, 1970 e 2014. Então, 1970, observem alguns círculozinho, né, pequenos, uns maiores, uns médios, um rosinha mais claro, e aí vocês observam também essas partes do mapa, onde tem um verdinho clarinho, essa tonalidade ela vai, né, ficando mais forte. Então, as regiões, em 1970, esses círculos aí, só os rosa pink, são os locais que tem aí, né, uma concentração populacional maior. E aí vocês observem também que os locais onde tem os verdes mais fortes são os locais que têm a concentração populacional maior. E observem em 2014, vejam a concentração da população nas cidades. Então, a concentração da população na cidade em 2014 se torna muito maior, muito maior. Veja a quantidade de círculos, né, de bolinhas coloridas que ela vem aumentando. Então, a saída das pessoas da zona rural, do campo para a cidade, né, aumentou bastante essa concentração da população nas cidades. Então, hoje são poucas, né, nós temos muita gente saindo do campo para a cidade. Então, são poucas pessoas que ainda moram no campo. Sociedade urbano, industrial e produção agropecuária. Então, mesmo essa questão, né, da população urbana vem crescendo, mesmo assim, a população rural, ela tem, né, todo um destaque, sim, né, tudo que é produzido no campo é utilizado nas cidades, né, então nós precisamos de tudo que é produzido no campo,
Então, não podemos, em nenhum momento, dizer que o campo não tem necessidade, o campo, sim, é primordial, certo? Nós precisamos do alimento, que é produzido no campo, nós precisamos da matéria-prima, que é produzida no campo, a matéria-prima para abastecer, né, as atividades industriais. Então, se você precisa, né, nós precisamos, perdoe, nós precisamos entender, né, essa importância do campo. Eu digo que o campo precisa da cidade e a cidade precisa do campo, um ligando ao outro, certo? Então, para prover as necessidades estabelecidas pela sociedade urbana industrial, foi necessário o desenvolvimento de uma agricultura moderna, cuja produção em larga escala é pautada na mecanização agrícola, na produção monocultora, na concentração de terra, no uso intensivo de fertilizantes, agrotóxicos e outros produtos químicos. Então, como hoje existe toda uma aceleração na produção, né? Vocês sabem que a indústria ela precisa sempre da matéria-prima para estar produzindo. Então, o campo ele estava sem conseguir dar conta dessa produção acelerada. O que foi que aconteceu? Então, introduziu técnicas modernas, a utilização de máquina no meio de produção, utilização de vários produtos para acelerar essa produção, porque a indústria ela não para de produzir e para ela produzir ela precisa da matéria-prima que vem do campo, certo? Então, por isso que eu digo e repito que existe sim, né, uma ligação muito forte e uma dependência muito forte da cidade com o campo. Tal modelo contribuiu para o aumento da desigualdade do acesso dos alimentos e matérias-primas em âmbito mundial. Concentração da população em grandes centros urbanos, como observado nos mapas da página 40, e a má distribuição de renda em escala global, de que dificultam esse acesso, sobretudo em regiões mais pobres, que sofrem com o risco de escassez de recursos. Então, vejam só, essa é uma realidade, sim, do nosso dia a dia, essa desigualdade social, essa desigualdade no acesso do alimento. Existe, sim, né? Então, porque as pessoas precisam, né, da matéria-prima para estar produzindo, né? E aí nem todo mundo tem o dinheiro para comprar, para suprir as necessidades, e acaba acontecendo, sim, né, que esse acesso ao alimento se torna um pouco complexo e existe e aumente aí essa desigualdade social. Vamos ao próximo. Pirâmides etárias. Então, é muito interessante entender as pirâmides etárias. Pirâmides etárias, elas revelam muita coisa, certo? E a pirâmide etária, ela é um gráfico, certo? Pirâmide etária é um gráfico que, ao ser observado, nós conseguimos identificar a qualidade de vida daqueles países, nós conseguimos identificar a realidade daquele país, certo? Então, é um gráfico que permite visualizar a diferença na estrutura etária por gênero de certa parte da população. Então, ela pode revelar se a população do país é jovem, adulta, idosa, se o índice de natalidade, expectativas de vida, elas são altas ou são baixos. Então, é possível entender todas essas questões demográficas e socioeconômicas de um país, certo? A pirâmide etária é composta de dois gráficos de barra, um representa o gênero feminino e o outro masculino. Eu vou explicar para vocês, certo? O eixo vertical indica as faixas de idade com valores ascendentes, o eixo horizontal informa o número de habitantes com valores que aumentam em direção às bordas. Vou explicar aqui agora para vocês. Deixa eu grifar aqui. Calma aí, viu? Deixa eu pegar aqui um lapisinho para ficar mais fácil. Pronto. Aqui nós temos uma pirâmide etária, certo? E aí nós temos aqui no eixo, nesse eixo central, as idades. Né? Ela vai até lá em cima. Perdoe aí que eu estou riscando. Então, ela vai estar lá em cima, que são as idades, de 0 a 4, de 5 a 9, de 10 a 14, de 15, né? E assim sucessivamente. Aqui é a quantidade populacional, certo? A porcentagem, a idade, né? De tanto quanto é a porcentagem. Do lado direito, nós temos o quê? Feminino, as mulheres. Do lado esquerdo, nós temos o quê? Masculino, os homens. Vejam só, que eu quero que vocês identifiquem tudo certinho aqui nessas pirâmides etárias. Deixa eu apagar para fechar aqui, porque está cortando. Então, essa pirâmide etária é a pirâmide do México,
certo? Pirâmide etária do México 2016. Então, a pirâmide aqui abaixo é a pirâmide dos Estados Unidos, também de 2016. Vocês identificaram aí tudo certinho, o eixo central aí, as idades, do lado direito as mulheres, do lado esquerdo os homens, e aí vocês observam a porcentagem populacional aí embaixo. Vejam como é fácil de entender. O México é um país caracterizado um país subdesenvolvido. Então, a taxa de natalidade, ela vai ser alta, certo? Essa base aqui, ó, essas primeiras linhas, ela vai ser uma taxa de natalidade alta. Então, por isso que a pirâmide, ela fica larga. E aí, eita, ela vai pulando. E aí, vocês observam também que a pirâmide, ela vai decrescendo, né? Enquanto mais aumenta a idade, muita gente vai morrendo e vai reduzindo a quantidade populacional. Ai, toda hora pula. Então, poucas pessoas, a porcentagem é bem menor, que chega aí a chamada idade idosa, certo? Aí vocês observam Estados Unidos. Estados Unidos, um país rico, um país desenvolvido. Então, quando vocês observam a base da pirâmide, ela é mais estreita, certo? Então, as primeiras linhas têm uma redução de populacional. Então, a redução da taxa de quê? De natalidade. Então, significa o quê? Que as mulheres nos países ricos, a tendência é o quê? É reduzir a quantidade de filhos, certo? E aí vocês observam que eles conseguem controlar a quantidade populacional. Então, eles têm uma média muito boa, uma qualidade de vida muito boa, as pessoas têm condições financeiras para suprir suas necessidades, e aí nós temos uma boa porcentagem de pessoas chegando à idade idosa. Olha, observem aqui, deixa eu grifar de novo. Então, observem da pirâmide do México, como ela chega estreitinha, né? Olha, chega bem estreitinha, aqui na idade idosa, ó, nessa parte aqui, a idade idosa, de 60 anos, e aqui vocês observam que essa idade, ela chega bem mais larga, olha. Observem, ela chega bem mais larga, então, a quantidade populacional, certo, dos Estados Unidos, quantidade de pessoas, quantidade que chegam à melhor idade, a chamada idade idosa, é bem maior do que o México. Então, nós conseguimos identificar o quê? Que aqui é um país subdesenvolvido, um país onde as condições, no México, onde as condições de vida não são tão boas, né? E, consequentemente, muita gente vai morrendo no decorrer da vida. E os Estados Unidos, um país onde tem a redução da quantidade populacional, onde as mulheres têm uma quantidade menor de filhos, né? E aí a qualidade de vida se torna bem maior e bem melhor, e aí muita gente consegue cuidar da saúde, alimentação legal, né, fazer atividades físicas, e aí consegue chegar a uma grande porcentagem à idade idosa, certo? Vamos para o próximo. Espero que vocês estejam compreendendo, porque esse aí é muito interessante e muito importante. Vamos ao próximo. Nós temos aqui mais algumas pirâmides. Então, pirâmide do Haiti. Haiti é um país bem pobre, certo? País pobre. Aí nós temos o quê? A taxa aqui de natalidade alta, certo? Nós temos a quantidade populacional, a base muito alta. E nós percebemos que, olha, vai morrendo no decorrer da vida, olha. Quanta gente vai morrendo. Então, olha o índice de população idosa, quando chega, bem pouquinho, quase inexistente. Certo? Aí a gente já percebe aqui uma diferença da Colômbia, né? Então, a Colômbia, nós percebemos aqui que um país emergente está saindo do subdesenvolvido para desenvolvimento para um desenvolvimento, então reduz já aqui essa parte da base, né? A quantidade da base é bem menor e eles conseguem ter uma qualidade de vida já razoável, não é das melhores, mas a gente já percebe que existe já uma quantidade maior, né, de pessoas que chegam aí à idade idosa, certo? Observem aí uma quantidade maior de pessoas que chegam a essa idade idosa, dos 60 anos em diante. Aí nós temos a Nova Zelândia. E aí observem a pirâmide, né, base larga ainda, né, uma média. E aí a gente tem o corpo da pirâmide também largo, então significa o quê? A qualidade de vida boa, então as pessoas, né, não têm essa grande quantidade de mortes, e a gente tem também uma parte de idoso, né, larga, de 60 anos em diante, larga, consideravelmente boa.
E aqui nós temos uma pirâmide do Japão, um país rico, um país desenvolvido, e observa a quantidade populacional, né? Observe aí a quantidade da base. Então, a base bem estreita, não é isso? Olha, a base da pirâmide bem estreita, então quantidade populacional bem menor, certo? E aí nós temos aí muito investimento em saúde, educação, o corpo da pirâmide muito largo, e nós temos que uma referência essa grande quantidade de idoso, olha quanta gente chega à idade idosa, olha que coisa linda, que coisa legal, certo? Então, entenderam? Espero que vocês entenderam aí as pirâmides etárias, elas são bem fáceis e essas são questões que sempre caem em vestibular, né, na vida de vocês. Eu gosto muito de cobrar as pirâmides etárias, né, para o nosso aluno, para o meu aluno, certo? E agora nós vamos para a nossa. Deixa eu passar aqui nossa atividade. Nossa atividade é aí na página 47. Então, a primeira questão. Os últimos 100 anos marcaram o maior crescimento populacional da história na humanidade. Por que isso aconteceu? A partir do século XIX, a população mundial começou a apresentar um crescimento excepcional, com o número antes visto, né? Com esse aumento. Esse fenômeno tem a ver com a melhora das condições de higiene, saúde, acesso ao alimento e ao desenvolvimento científico e econômico observado nesse período. Então, todo esse avanço, né, toda essa questão de cuidados, teve, sim, o maior crescimento populacional da história da humanidade. Segunda questão, indique a alternativa correta sobre a população mundial. A, é cada vez mais urbana e tende a crescer em ritmo mais lento. B, é cada vez mais rural e tende a crescer em ritmo mais lento. C, cresce em ritmo mais acelerado e diminui nas áreas urbanas. D, cresce em ritmo mais acelerado e aumenta nas áreas rurais. E aí, o que vocês acham? Então, é a letra A, porque cada vez mais urbana, cada vez as pessoas estão morando mais na cidade. E a tendência, né, os especialistas colocam que o crescimento será mais lento, ok? E vamos para o próximo. Quinto, no gráfico a seguir, o período em que a população mundial saltará de 8 bilhões para 9 bilhões de habitantes é maior que aquele em que ele passará de 7 bilhões para 8 bilhões. Por que isso acontecerá? Essa questão, aí eu já coloquei a resposta, eu ia deixar para casa, mas já coloquei, tudo bem. Né? Porque a concentração da população mundial nas cidades influencia na taxa de fertilidade da mulher, que ingressa no mercado de trabalho e estuda por mais anos, entre outras consequências. Então, acaba, na verdade, reduzindo, né? As mulheres, elas vão para a cidade e aí acaba reduzindo essa taxa de fertilidade, porque a mulher ela começa a trabalhar, a mulher ela começa a estudar, ela começa a ter outras preocupações e ela reduz essa quantidade de filhos e, além de tudo, tem um custo altíssimo morar nas cidades, né? E aí ela começa a fazer um planejamento familiar, ela casa e ela conversa com seu marido, olha, vamos fazer um planejamento, vamos reduzir aí, se pensava que ia ter 5, vamos ter 2, tá bom, porque a qualidade de vida, né, o custo de vida está muito alto, a gente quer dar uma qualidade de vida boa aos nossos filhos, e aí vamos diminuir, e acaba, assim, né, tendo essa melhoria, essa redução nessa taxa de fertilidade e redução, né, nesse número aí populacional. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham compreendido. Fiquem em casa, fiquem com Deus, se cuidem, façam todas as atividades e quem está na escola já, né, estude direitinho, preste atenção e tire todas as dúvidas. Um cheiro, até a próxima aula.